da Academia Sul-Mato Grossense de Letras. Hoje o nosso secretário-geral, Rubênio Marcelo, vai estar participando das homenagens ao Ulisses Serra. Eu vou ter que fazer aqui as honras da casa. Ulisses criou para o Estado um grande marco cultural, que é a Academia Sul-Mato Grossense de Letras, né? Então, nada mais justo do que a gente tenha uma homenagem carinhosa e emocionada a ele, que Raquel Naveira, Rubênio Marcelo e Reginaldo Araújo vão desenvolver. Um personagem que deixou muitas lembranças e uma bela literatura. Nós temos aqui a comemoração da Agnes Rodrigues, né? São 80 anos que a Confraria Sócio-Artista resolveu hoje homenagear. As obras dela estão ali, uma pessoa que está na cultura do Estado já há décadas e décadas, e para nós é uma alegria dar continuidade nesse trabalho junto com a Confraria, principalmente também com a presença dela hoje conosco. Nós temos o início de nossas atividades do dia com o nosso projeto com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que, através do movimento Concerto, e que tem a vertente Música Erudita e Suas Fronteiras. Vamos, aos poucos, falando sobre o nosso evento da noite, que tem, esse ano, a parceria da Secretaria de Estado de Turismo, Desporto, Esporte e Cultura, a CETESC, e a Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul. A Universidade Federal hoje está presente com a participação de Gabriel dos Santos, músico, professor de música e acadêmico no curso de música da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu vou pedir, por favor, que o Gabriel faça essa nossa abertura cultural. Gabriel, por favor. Obrigado.
Vamos falar, então, de Ulisses Serra, essa pessoa emblemática para Mato Grosso do Sul. Nós vamos ter, na apresentação, Raquel Naveira, Reginaldo Araújo, Rubem Marcelo. Boa noite a todos. É um prazer estar na nossa academia. E eu gosto muito de uma frase: dar honra a quem tem honra. E hoje, honrando o nosso fundador, Ulisses Serra. Boa noite, é um prazer estar aqui na nossa casa, quero agradecer a presença de todos aí, e é uma honra, como falou a Raquel, da gente tecer um pouco, né, da grande obra, da grande representatividade que é Ulisses Serra. E a gente vai procurar aqui fazer uma coisa bem interativa, nada engessadamente. Contamos também com a presença, com a participação de vocês, e vamos falar um pouco de Ulisses, a sua obra emblemática, que é Camalotes e Guavirais, e, obviamente, a academia, né, que foi idealizada por Ulisses Serra. Estamos juntos e vamos nessa, né, Reginaldo? Boa noite a todos. É uma honra estar aqui com esses dois grandes confrades para conversarmos sobre a grande figura, o extraordinário escritor e fundador da academia, da nossa academia, Ulisses Serra. É claro que importante também a participação do auditório, mas nós vamos aqui mostrar a todos realmente esse trabalho vigoroso, grandioso, extraordinário do querido Ulisses Serra. Essa é uma noite de memória e, assim sendo, é uma noite de muita emoção. E, em primeiro lugar, eu me lembro de uma distante noite do dia 13 de novembro de 1971, quando nos arrumávamos em casa, meus avós, José Dias de Carvalho e Emília, o Carvalhinho, o português que veio para estas terras longínquas em meados do século XX. E eu, como criança, amava ver os meus avós bem vestidos, prontos para uma festa. E eu, então, naquela noite, tinha 13 anos e os acompanhei até o Hotel Campo Grande. Era o lançamento de um livro, o livro de um grande amigo deles, o doutor Ulisses Serra, e o livro se chamava Camalotes e Guavirais. Esse livro que hoje é um ícone da nossa literatura, continua sendo um livro de grande expressão literária, e, de repente, lá estávamos nós, no saguão do Hotel Campo Grande, com aqueles lustres maravilhosos, na fila dos autógrafos, para este livro aqui, Camalotes e Guavirais. E meu avô disse assim ao seu amigo: faça a dedicatória à minha neta, porque ela deseja ser escritora, você sabe. E aí ele escreveu assim: a Raquel Carvalho, garota de inteligência e charme está sublinhado, neta dileta de um velho e querido amigo da minha adolescência, Carvalhinho, estes pedaços de Guavirais
dos nossos imensos chapadões e de camalotes dos nossos belíssimos pantanais. Ulisses Serra, novembro 71. E imaginem que essa garota de 13 anos já se achava uma escritora. E eu já pensava que realmente eu era uma escritora. E eu me lembro depois da volta para casa, dos comentários dos meus avós folheando o livro. E eles diziam assim: camalotes e guavirais, que estranho, colocar o título do livro assim, dessas plantas do nosso estado, dessas plantas tão comuns lá do Rio Paraguai, essa guavira que dá em todo lugar por aqui. Nossa, olha só, esse livro fala de Maria Bolacha e Josete. Como assim? Esses vaganaus, esses que vivem nas ruas, e agora são personagens de livro. Olha, tem nome de todos os amigos aqui. Está falando do maestro Emídio Vidal, lá da escola, Emídio Vidal, que hoje a nossa professora está aqui. Está falando sobre o Asaf Tradi, está falando sobre o Nerone Maiolino, sobre a livraria Rui Barbosa. Mas como é isso? A nossa cidade, de repente, está em livro, pode estar em livro. Era, assim, um espanto, né? Nos vermos retratados em livro. E foi esse choque cultural que esse livro provocou. Ele mostrou que nós tínhamos uma identidade, que nós estávamos numa região riquíssima em história, que nós não éramos seres só práticos, que vínhamos para cá, nos trilhos da Noroeste, para buscarmos fazer fortuna, para termos terras, para termos comércio, para conseguirmos nossas casas. Não era só isso. A partir daquele momento, nós não seríamos apenas um povo que chegava aqui e se bovinizava. Ainda não se falava em bovinocultura, né? Chegávamos aqui e nosso interesse era apenas ficarmos ricos e termos boi no pasto. Não era mais isso. Campo Grande agora tinha noite de lançamento de livro do Hotel Campo Grande. Campo Grande agora tinha interesse cultural, em atividades culturais. Campo Grande agora estava com uma abertura para a modernidade também em termos de literatura, porque, afinal de contas, em 22 já tínhamos tido o movimento de arte moderna. Então, Campo Grande tinha agora um novo percurso, tinha uma nova avenida a seguir. E este livro contava exatamente isso, como é que essa cidade se abriu em avenidas largas, avenidas cheias de árvores, com um doutor Arlindo Andrade, que era um botânico e começou a plantar aquelas árvores imensas na Avenida Afonso Pena, os ingazeiros, as primaveras, as sibipuirunas, as paineiras, e uma cidade que já começava a ter os seus primeiros carros, o seu primeiro movimento, um edifício como o edifício Condorfer, onde o próprio Josete, um daqueles vaganaus, foi um dia encontrado numa manhã friíssima, morto, no corredor
do edifício da Condorfer, Campo Grande havia, de repente, mudado. Esse livro mudou o cenário da cultura sul-mato-grossense. Deu uma vontade, uma motivação de começar algo novo nesse sentido. E na esteira disso veio a fundação da nossa academia, para que homens e mulheres de escola, de vontade de escreverem, estivessem juntos nesse local, entre os seus pares, pudessem trocar ideias. Então, tudo isso significou este livro. E aí vem uma pergunta literária. Camalotes e Guavirais são crônicas? O doutor Ulisses realmente era um cronista, um jornalista. Ele escrevia direto no Correio do Estado uma crônica semanal com o seu retratinho. E ele não tinha ainda essa visão de publicar um livro. Mas Otávio Gonçalves Gomes, que foi nosso acadêmico, Asaf Tradi, o cônsul, e tantos outros falaram, não, você tem que reunir essas crônicas, esse material seu, em um livro. E foi assim que surgiu Camalotes e Guavirais. Mas é difícil dizermos que esses textos são apenas crônicas. São crônicas históricas, são crônicas, sim, que, como diz o gênero, falam de esportes, de vida cotidiana, da cidade, de notícias. Eles, às vezes, caminham para a crônica histórica, quando falam, por exemplo, das primeiras carretas mineiras do José Antônio, que vieram para cá, ele que já tinha encontrado João Nepomuceno de Poconé, aqui nessas bandas, mas para José Antônio Pereira o título de fundador, de quem realmente traz a família, vontade de fincar raízes nesses campos da vacaria, nesses campos verdejantes entre o prósio e o segredo. É dele vamos dizer assim, um movimento de um fundador realmente da cidade. Então, essas crônicas, contando isso, são crônicas históricas. Elas vão quase caminhar para o ensaio. A chegada, por exemplo, da Nossa Senhora da Abadia e da fundação da Igreja Santo Antônio, são crônicas históricas da nossa cidade. E elas vão caminhando para o conto. Há verdadeiros contos no livro, com personagens, com enredo, são casos de um local violento, de um local onde a pergunta sempre era para alguém que chegava numa casa mais longínqua, afastada do centro da cidade. A pergunta era, quem morreu ontem? Quem morreu essa semana? E aí era um desfiar, um rosário de pessoas que haviam morrido, porque, afinal, a justiça aqui era o 44. Era algo assim muito violento. Então, ele vai contando de uma forma artística, sob uma ótica bastante individual. Ele vai contando esses casos que se aproximam, em termos de gênero textual, que se aproximam de contos, de verdadeiros contos. Mas, em tudo, há muita concisão, há muita estrutura, há uma linguagem que é realmente muito bonita, de um amor, um cultivo
à língua portuguesa. E aí vem aquela célebre frase do nosso querido decano José Couto Vieira Pontes, no seu livro História da Literatura Sul-Mato-Grossense, quando ele pergunta assim: o que é que nos agrada, afinal, nesse livro Camalotes e Guavirais, até os dias de hoje? E aí ele tenta responder dizendo assim, que esses textos, eles recriam a vida com intensidade, com mistério, com sofrimento, com o fermento daquilo que vai ficar na eternidade, com um frêmito, uma vontade muito grande de comunicação. E Dr. Ulisses não é apenas um homem culto, um homem que escreve bem, ele é um homem que recria realidades, e realidades físicas, materiais, e também realidades morais e espirituais. Ele cria compaixão, ele se debruça também sobre os seus amigos, sobre a sua infância, sobre os seus pais, com muita reverência, e tendo sempre como pano de fundo as suas cidades que ele amava neste sul de Mato Grosso, Corumbá e Campo Grande. Vou falar brevemente, por favor, se estiver no meu tempo, amigos. Eu vou falar de 3 textos, muito rapidamente, deste livro, que foram os textos que eu escolhi para lhes trazer esta noite. O primeiro, Árvores da Cidade. Porque como estamos no inverno, e no inverno os ipês florescem, como estou no meu inverno e quero florescer lindamente no meu inverno, eu lembrei destas árvores da cidade que desde a minha infância estão presentes em todas as lembranças. Os ficus da antiga Ijuca-Pirama, que soltavam umas lacerdinhas nos olhos. Lembram quando a gente andava pela rua de paralelepípedos? E essas frondosas árvores engazeiros da Avenida Afonso Pena, e sobre todos os muros, aquela profusão de primaveras, cor de maravilha, e as palmeiras, sibipirunas e tantas árvores que fazem desta cidade uma cidade de árvores, um verdadeiro jardim. Eu vou ler só um trechinho. Campo Grande, como nenhuma outra das suas irmãs matogrossenses, adorna-se o esplendor de muitas árvores que vivem conosco há muitos anos e há muitos anos nos dão a carícia e a beleza das suas verdes umbelas. Nos meses estivais, quando a névoa seca das queimadas envolve a cidade e dá-lhe cor cinza de tédio e tristeza, num revide, elas se tornam mais verdes e cobrem-se de mais flores, flores cor de ouro dos paratudos, dos cambarás, das sibipirunas, mormente das flores rubras e lilazes das primaveras. E doutor Arlindo de Andrade, como esse que plantou tantas e tantas árvores. E havia na casa do doutor Ulisses, na Rua 13, uma palmeira enorme, até há pouco tempo. E quando o doutor Arlindo ali chegava, cumprimentava: bom dia, palmeira do Ulisses. As árvores, elas são mesmo anímicas. E como é bom tê-las.
Maria Bolacha e Josete também é um quase conto, é perfeito, conciso, traz esses dois personagens incríveis, e os dois fizeram parte da minha infância também. Me lembro da Maria Bolacha quando eu era muito pequena, na rua Dom Aquino, que minha avó comentava, os meninos saíram atrás da Maria Bolacha, e ela veio com chicote para cima deles. Não pode. Ela tem uma personalidade assim mesmo, ela é brava. Já o Josete era aquele tipo que estava nas ruas, mas tinha tido um passado de glória, um passado em que ele era rico e, de repente, perdeu tudo por causa de um amor desgraçado, mas ainda guardava os sonhos, um resquício da sua nobreza, com as mãos que eram verdadeiras manoplas, cheias de brucutus, de anéis. E, às vezes, quando nós achávamos que estava na moda colocar assim, anéis nos dedos, logo vinha a minha avó dizendo assim, mas para que tudo isso de anel aí? Você está achando que você é o Josete? Já era para a gente tirar, que estava demais. Um trechinho. Maria Bolacha e Josete. As cidades não se formam e se caracterizam apenas pelos seus prédios, vitrinas, anúncios luminosos, veículos que se entrecruzam, monumentos, canteiros e chafarizes. Forram-se de tradições, costumes, cultura e sensibilidade. Igualmente, dos seus tipos populares, paisagem humana, a constituir a alma móvel e errante das ruas. Maria Bolacha e Josete, de temperamentos opostos, contemporâneos de calçada, engastaram-se na fisionomia alegre e buliçosa da cidade. Gostei muito aí do verbo engastaram-se, como joias, como as joias que o Josete usava. E, para finalizar, Ciladas da Vida é um conto com todas as características de conto, um casal paulista, ele perdera a fortuna na corrida de cavalos, ele se chamava Dagmar, e para se esconderem de todos, eles vêm para Mato Grosso. Ele e a sua esposa Djanira, que era linda, olhos verdes, sensual, que gostava de fazer desenhos a crayon, e ela gostava de pintar cisnes, justamente um cisne solitário, e ela se apaixona por um médico, o doutor Jonas, e, segundo as más línguas, eles bolam um plano para matarem Dagmar aos poucos com injeções. Ele vai definhando, e quando ele está no leito de morte, ela grita, ela pede perdão, ela se arrepende, e aí, assim parte o infortunado Dagmar. E há todo, no final desse conto, eu não vou ler, um trecho enorme assim, sobre poesia, sobre o que é a poesia, definições do indefinível, o que é o poético, o que é o trágico, são definições também filosóficas, é muito lindo. E, para terminar mesmo essa primeira parte, eu queria trazer apenas o título de uma crônica do Ulisses Serra, que é uma crônica em que ele fala com extremo carinho do seu irmão, que morreu muito cedo, Itúrbides, e ele fala de Arnaldo Serra, seu pai, que era poeta, era o poeta do Aromita,
E aí ele dá a esse conto, a essa lembrança desses dois familiares amados, o título de Esmagavam-se sob as estrelas. Esmagados sob as estrelas. É lindo demais, não é? Esmagados sob as estrelas. Poderia ser mais um livro lindo, porque creio que não há nada mais lindo do que nos sentirmos tão pequenos diante do brilho dos astros, das estrelas e de todo o universo, e de termos sempre como escritores a esperança de que os nossos escritos ficarão no tempo como poeira das estrelas. Obrigada. Não sei se é fácil ou difícil usarmos a palavra depois de ouvirmos um dom maravilhoso deste, da arte de falar em público. Mas estamos dispostos também a passar a mensagem que valoriza o nosso querido fundador da academia. Acho que devo dizer que, em 1989, 10 anos depois da fundação de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande como capital, surgiu um movimento grandioso no Estado, que era exatamente lançamento de livros no interior do Estado, nas cidades de Mato Grosso do Sul. E surgiram muitos escritores, novos escritores. Então, como eu fazia parte do grande esquema da fundação, da edição desses livros, eu era obrigado a ir com os novos escritores nessas cidades. E foi exatamente na cidade de Aquidauana que, lançando 2 ou 3 livros lá com os escritores que estavam lá em Aquidauana e Anastácio, é que conheci a figura notável do desembargador Eliofar de Almeida Serra. Depois que ele passou a frequentar os lançamentos de livros, passamos a conversar e ficamos grandes amigos. E ali estava, portanto, o primeiro personagem da família Serra. Como eu sou nordestino, e aqui chegando na divisão do Estado, então não tinha aquele achegamento, ou mesmo notícias diárias de trabalhos literários, mas lia nos jornais o grande trabalho realizado pela Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Então, a conversa que passamos a ter, o Eliofar Serra comprou também um edifício aqui em Campo Grande, e eu passei a frequentar a casa dele, conversando. Ele foi me passando o trabalho vigoroso do seu irmão, porque eu fiquei muito curioso em querer saber. Então, ele foi me contando aquilo que estava no coração do seu irmão, Ulisses Serra, e me mostrou Camalotes e Guavirais. Me mostrou. Eu fiquei alucinado para ler o livro. Ele disse: eu te darei quando for a Campo Grande. Então, de tanto ele falar bem do irmão e do trabalho grandioso que ele fez aqui em Campo Grande, curiosamente eu passei a fazer perguntas. E aí então descobri que o grande Ulisses Serra, né, nasceu em 1906 e 17 anos depois, nasceu em Corumbá,
E 17 anos depois é que ele veio para Campo Grande. Ele tinha, portanto, 17 anos quando veio para Campo Grande. Então, ora, se ele lançou o livro Camalotes e Guavirais, exatamente em 1971, imagine vocês o que ele presenciou, o que ele viu na cidade de Campo Grande durante todos esses anos. 65 anos. Para poder exatamente, né, fazer um apanhado geral, né, e passar para o público as cenas que ele viu. Só que quem lê o livro também percebe que ele escreveu sobre Corumbá. Cenas e lances que ele viu em Corumbá. Então, tem histórias contadas por ele lá em Corumbá e histórias, na sua maioria, contadas aqui em Campo Grande. E eu fico imaginando outra coisa. Nós que viemos depois, que não tivemos o privilégio, o prazer, né, de vê-lo, de tocá-lo, de conversar com ele. E tomar conhecimento que a nossa queridíssima Raquel Naveira foi no lançamento do livro Camalotes e Guavirais. E lá recebeu de suas mãos o livro, porque se ele autografou, e agora ela revela que o pai pediu que fosse no nome dela, né? Ora, quando ele eu estou aqui imaginando, quando ele autografou o livro, passou para quem? Para o pai? Não, passou para ela. Que privilégio, né? Então, eu passei a perguntar a alguns acadêmicos que viveram naquela data, se conheceram também Ulisses Serra. Me revelou Abrão Razuk, que era um jovem advogado, e bem sabemos do brilhantismo dele aqui, como advogado, como juiz, e como ele foi importante na história jurídica do nosso Estado. E ele me revelou que ia no cartório várias vezes. E lá admirou, quer dizer, admirava o comportamento do nosso Ulisses Serra. Falei também com outras pessoas que tiveram esse privilégio de tocá-lo, de apertar a sua mão, ou coisa semelhante. O último que eu perguntei foi exatamente o Sérgio, né, que tomou posse na academia, né? Sérgio Cruz. E o Sérgio chegou aqui em 1962. Então, ele conheceu. E disse para mim ali que era uma pessoa admirável, extraordinária. Não é verdade? Sim, quem? A Silvia Sesco. Ela me cumprimentou, mas eu não perguntei, porque, quer dizer, não imaginava, mas conheceu, não foi? Teve o privilégio, o grande privilégio de conhecer. Não é isso? É. E o Oswaldo também, o nosso querido confrade Oswaldo. E encontrei-me também com um dos escritores, que é aposentado, desembargador aposentado, né, o Carlos Bobadilha. Ele lançou um livro, eu fui no lançamento dele, e conversando com ele, ele revelou também que conheceu Ulisses Serra. E ele disse para mim a seguinte frase: quem conheceu o Ulisses não mais seria o mesmo. Ao conversar com ele, ele disse que aprendeu muito. Então, nós outros, que não tivemos esse privilégio, não é verdade? Esse prazer de conhecê-lo, de conversar com ele, mas eu tive a honra de conversar sempre com o desembargador e nosso confrade Eliofá Serra, e perguntei para o Eliofá, Raquel, você também explicou coisas aqui notáveis, né? O que estava no coração
de Eliofa Serra, aliás, do Ulisses Serra, que está no coração dele para produzir um trabalho fantástico, extraordinário como este. Ele, então, veio com uma resposta, mas tão simples, mas também uma resposta que não estava numa perna só, em 3 pernas. Primeiro, ele não cansava de admirar o nosso pai. Né? Então, Arnaldo Serra. Ele era jovem quando o Arnaldo lançou o livro, um livro, e eu guardei bem, intitulado Páginas Íntimas. Este livro, Arnaldo Serra, contava lances e cenas, lances vividos e cenas que ele presenciou na cidade de Corumbá. Aquilo deve ter, no caso, inspirado, e disse também o Eliofar: eu vou te dar um presente. Eu digo, beleza. Fiquei animado. E ele veio com o livro. Aromita, este é o livro do meu pai. Não vou autografar, porque já está autografado. Mas eu vou tirar a página e vou lhe dar de presente. E eu levei o livro, li poesias magníficas. Então, nesse caso, o que estava no coração do Ulisses Serra? E a motivação maior, que o pai era escritor e tomou posse na Academia Mato Grossense de Letras, né? O Arnaldo Serra pertencia à Academia Mato Grossense de Letras, que era a outra pergunta, então ele emendou. No coração de Ulisses, tinha já enraizada a vontade de fundar uma entidade literária. E como aqui, e como Campo Grande era o interior, por isso que veio o nome Academia de Letras e História de Campo Grande. Eu fiquei muito feliz em ter essas informações, mas jamais, é claro, eu iria imaginar que eu seria um dos escolhidos por tabela para poder tocar nesse assunto. E a Raquel havia me dito que era necessário que eu também passasse, se assim desejasse, né, uma das crônicas, passasse para o público uma das crônicas que eu admirava. E olha o que aconteceu. Ao chegar aqui, em dezembro de 1978, para poder assistir a inauguração do Estado, eu fui morar numa rua que desaguava na Rua Brilhante e acabava na Avenida Bandeirantes, né? A Rua Argemiro Fialho. Foi ali na esquininha, minha primeira casa, quer dizer, a casa que eu fui morar. Pois no Camarote de Guavirais, ali está a história que ele conta sobre o Argemiro Fialho. E ele conta 4 coincidências. Acho que eu vou ter tempo para contar, né? 4 coincidências. Não houve sinal ainda, vou contar. Primeira coincidência. O Argemiro Fialho, advogado de renome na época, né, ia muito no cartório e foi o fruto, a origem da sua grande amizade. Pois bem, o Argemiro Fialho morava, o pai dele tinha umas terras em Jaraguari e ele se formou com o dinheiro da venda da terra e foi morar no Hotel Globo, né? Muito bem. Ali no Hotel Globo, bem em frente, estava uma engazeira, pé de engazeira, enorme. Ele costumava, à tardinha,
debruçar-se naquela sombra. É a primeira coincidência que ele conta. A segunda, quando, como advogado, ele ganhou dinheiro, comprou uma casa muito boa e ofereceu à sua mamãe, Dona Amélia. Muito bem, Argemiro Fialho comprou a casa e olha só, na frente da casa que ele comprou estava uma engazeira enorme. A sombra estava ali. Era a segunda coincidência. Terceira coincidência. Ele ainda, numa idade jovem, ele foi pescar em Aquidauana. Pescar no rio Aquidauana. E lá, não se sabe como, porque não há detalhes da explicação dele, uma tromba d'água veio sobre o Argemiro Fialho. Ele não resistiu e foi levado pelas águas. Encontraram Argemiro Fialho, o corpo dele, 400 metros de onde ele estava pescando. Pois bem, para encontrá-lo, tiveram que fazer toda aquela busca intensa. O corpo dele estava meio submerso nos galhos de uma engazeira que havia despencado do barranco. Ali estava o corpo dele. Terceira coincidência. E ele relata a última. Interessante. Eu até me arrepiei, né? Pegaram o corpo do Argemiro Fialho, trouxeram para Campo Grande, para o enterro, e após a cerimônia foi enterrado exatamente no cemitério Santo Antônio. No túmulo, em frente ao túmulo, uma engazeira. Em frente ao túmulo, uma engazeira. É isso que ele revela aqui no Camalós e Guavirais. Eu queria, por último, dizer para o auditório que eu tinha 14 anos, lá na minha terra, assistindo, lá na Paraíba, que não é Pernambuco, assistindo uma missa, e o padre, num sermão inflamado, ele disse, referindo-se a Jesus Cristo, ao sepultamento, à vivência de Jesus, ele disse, e eu não esqueci esta frasezinha pequenininha, e trouxe comigo e trago comigo até agora. Disse o padre, em poucas palavras, disse ele, as melhores palavras são para os vivos. As melhores palavras são para os vivos. Aquilo entrou dentro de mim como um furacão. E depois, anos depois, quando alguém de um valor incomensurável, pessoas dignas de aplausos, são ovacionados após a morte, eu lembro desta frase. Então, aqueles que conheceram Ulisses Serra e que elogiam tanto, eu quero parabenizar, porque as melhores palavras são para os vivos. Um forte abraço. Bom, nós vamos ser um pouco mais conciso, né, para a gente cumprir o tempo. A gente fica por terceiro a se manifestar, e muito já foi dito, né, na verdade. Então, a gente tem que agora procurar ser mais objetivo para finalizarmos o tema. Tudo já foi muito bem dito, né, pela nossa querida Raquel Naveira, e agora o Reginaldo com esse depoimento. Eu também tive a honra de conhecer Leofá Serra, amigo da minha casa. Fizemos viagens juntos, inclusive para dar posse do Orlando Antunes em Três Lagoas. Ele foi conosco de carro
contando histórias. O Eliofá é uma pessoa que eu quero muito bem, né? Para mim é uma pessoa imortal. E eu ainda retorno aqui rapidamente ao Camalotes e Guavirais. Hoje eu estava na TV com o Henrique e lá nos perguntaram, quando fala em Ulisses, o que nos vem à tona? Eu falei, falar em Ulisses, nós temos que lembrar do Camalotes e Guavirais, essa obra emblemática, como bem a Raquel falou sobre ela um pouco, né, que não podia falar bem muito mais ainda, mas o tempo não dá. Nós temos que falar da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, que foi a criação que ele tanto estimava e tanto pensou e cuidou, né? E que não teve, o destino não deixou ele estar no dia que a academia foi realmente, no dia ele fundou a academia, mas quando a academia foi ter a sua... a instalação, esse é o termo. Quando a academia foi ter a sua instalação, ele não estava mais entre a gente, já tinha partido. E o terceiro ponto é exatamente esse que o Reginaldo trouxe, do homem de virtude, do homem sempre agradável, né, com seus amigos, com a sua família, claro, e com seus amigos, seus companheiros de letras. E eu lembro que quando nós inauguramos o busto de Ulisses, que está ali na frente, no ano de 2018, Noninho, seu neto, ao falar aqui no púlpito, disse uma frase que eu não esqueci. Ele disse, o meu avô abraçava as pessoas com o seu sorriso. Isso foi muito... Noninho, que é um amigo da gente, né, eu sempre relembro isso com ele, e realmente nós estamos vendo aqui, como disse bem o Reginaldo, e a Raquel, que teve a honra de conhecê-lo quando a Raquel criança, né? Nessa época, Raquel, eu era um menino de 10 anos em Fortaleza, correndo atrás de... E fui na instalação também da academia. Você, inclusive, teve com o Malbatã, né, e outros mais. A Raquel é uma privilegiada e uma pessoa que a gente, do lado dela, só aprende muito, mas muito mesmo. É uma honra estar com você aqui, Raquel. E o livro Camalotes e Guavirais, nós somos suspeitos, né, de falar dele, eu já li não sei quantas vezes, mas sempre a gente tem uma nova emoção ao ler, é um livro envolvente, né? Como bem disse a Raquel, é um livro de crônicas, contos, histórias, é um livro de memórias também, mas com uma linguagem simples, poética, lírica e muito envolvente, né? Falando do livro Camalotes, quando eu fui eleito para esta casa em 2002, que eu tinha que a gente ia se apresentar ao então secretário-geral Hildebrando Campestrini, nosso querido, saudoso Hildebrando, e quando eu cheguei perante a ele como secretário-geral, eu muito jovem ainda, fui eleito em 2002, e o Campestrini me disse, Raquel, qual o seu patrono? Eu falei, Múcio Teixeira. Então vai estudar sobre o patrono, que no seu discurso tem que mencionar o patrono. Mas olha outra coisa, você tem que também estudar sobre Ulisses Serra e dele mencionar, porque Ulisses Serra representa tudo isso aqui para nós. E nesta época, nesse ensejo, o Campestrini me deu de presente esta edição de Camalotes e Guavirais. Essa edição é a segunda do livro. Bom, eu estudei Ulisses, já conhecia muito pouco, estudei Ulisses, li o livro e tal, no meu discurso enfoquei, lógico, Ulisses Serra. Mas voltando ao livro Camalotes e Guavirais, como a Raquel disse e mostrou, essa é a primeira edição, no dia 13 de outubro de 1971. Esse livro eu ganhei da família Serra. Em 89, nós tivemos essa segunda edição, que é uma edição que foi com o apoio do TJMS, Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, e também do Rotary Club. Eu esquecendo de falar, o Ulisses pertenceu mais engajadamente muito ao Rotary, né? Inclusive, quando ele tomou posse na Academia Mato Grossense, 8 anos antes de lançar Camalotes e Guavirais, ele tomou posse em Cuiabá com uma delegação grande do Rotary daqui e de grandes nomes da intelectualidade campograndense. Estiveram com ele lá, presente na posse dele. Terceira edição de Camalotes e Guavirais
esta obra, já com a capa diferente, né? Que foi uma obra que surgiu, foi publicada pelo Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, quando do centenário de nascimento de Ulisses Serra. Tive a honra de esse lançamento. As três edições, conteúdo idêntico, igual, tranquila. A capa da primeira edição e da segunda edição são esses traços de Fausto Furlan, artista nosso aqui de Campo Grande, falecido, né, há pouco tempo. E como também a ilustração do livro. E essa capa aqui é a Rua 14. A Rua 14 que ele tanto destaca no seu livro Camalotes e Guavirais. Essa Rua 14 que parece que ele já estava predestinado, né? Quando ele falava, ele teve um escritório também de contabilidade na Rua 14. E ele falava com muito carinho dessa Rua 14. A nossa rua que hoje, a sua casa de Ulisses está instalada na Rua 14, né? Eu quero trazer, como eu falei, que eu vou ser muito, também eu já vou finalizar, a gente não tem como falar de Ulisses e não falar dessa casa, que foi fundada 17 dias após o lançamento de Camalotes e Guavirais. Ele, José Couto Vieira Pontes, como nós sabemos, e Germano Barros, lá na chácara Gisele, onde eles tomando uma, conversando e declamando, cada um mostrando seu trabalho, Ulisses subiu num caixote, juntamente com Couto e Germano, e disse: hoje está fundada a Academia de História, Academia de Letras e História de Campo Grande. Em seguida, isso foi num sábado, onde os três estavam comemorando o lançamento desse livro, falando que foi sucesso, como a Raquel falou, né? A imprensa toda mobilizou-se na época, a mídia da época também deu toda a cobertura, e eles foram comemorar, como nós fazemos até hoje, quando lançamos um livro e batemos um papo depois e tal. E ali nasceu a Academia de Letras e História de Campo Grande. E no outro sábado, isso era num sábado, foi feita a lavratura da primeira ata histórica dessa casa. Essa ata eu recolhi e copiei. Eu não sei se ela se encontra ainda nos arquivos, mas eu gostaria de fazer a leitura dela rápida, porque ela tem um valor histórico muito, muito forte, e diz do quanto, né, Ulisses, essa ata foi lavrada pelo próprio Ulisses, né, que era tabelião e sabia muito de atas, né? Então, essa é a ata inaugural desta casa, né, que depois passou a ser a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras com o Estado do Mato Grosso do Sul. Diz o seguinte, essa ata, e em seguida vou finalizar, tinha muita coisa para abordar, inclusive alguns textos de colegas que nos mandaram para a gente, de homenagens, mas diz essa ata histórica, lavrada por Ulisses Serra, a primeira desta casa, quando ainda era Academia de Letras e História de Campo Grande, um sábado após o seu lançamento. Aos 6 dias do mês de novembro de 1971, sábado, às 10 horas, nós, que esta subscrevemos, reunimos-nos na casa de Ulisses Serra, a rua 13 de maio, número 562, em Campo Grande, para tratarmos da criação nesta cidade de um centro de letras e história. Assim eles tratavam a academia na época. Com uma biblioteca, não se podendo prescindir de uma revista para veicular as produções dos nossos confrades. Dessa capacidade cultural da cidade, observou Couto, foram dadas magníficas provas na noite de 13 de outubro passado, no lançamento do livro de Crônicas Regionais, assim Ulisses chamava seu livro na época, Crônicas Regionais de Ulisses, que a imprensa toda, notadamente o jornal Correio do Estado, classificou de notável e consagradora noite.
assentou-se convidar para a próxima reunião os jornalistas Júlio Silva e J. Barbosa Rodrigues, do Correio do Estado, 2 homens de alto bordo intelectual, sendo que o segundo tem em preparo um livro sobre Campo Grande, e nós sabemos o quanto J. Barbosa Rodrigues engajou-se nessa casa, né? Inclusive abrindo o seu jornal, como sempre abriu, para o suplemento cultural da nossa academia, que hoje é o suplemento cultural, literário ou cultural, mais longevo do Brasil, ininterrupto, é o suplemento cultural desta casa, no Jornal Correio do Estado, todo sábado. Convidou-se mais também Otávio Gonçalves Gomes, cronista e poeta, que prepara o livro Onde Canta a Seriema, Júlio Alfredo Guimarães, autor de Refúgios d'Alma e Rondon, livros de apreciados versos que a cidade aplaude. O poeta conhecido, polígrafo, os 2 últimos já eleitos para a Academia Mato Grossense de Letras, que ele também era membro, com sede em Cuiabá. Prosseguindo-se na reunião de sábado vindouro, esta escolha de novos nomes para o nosso sodalício. A primeira ata trata da organização dos nomes para compor a academia. A seguir, concluiu-se a reunião, assinalando o presente registro os confrades Germano Barros de Souza, José Couto Vieira Pontes e eu, Ulisses Serra, que eu lavrei. Eles vão procurar Maria da Glória Sarrosa. Pois é, vão também. Esta casa é conhecida e tem a denominação, inclusive oficial, de Casa Ulisses Serra. E eu pesquisei, Raquel, esse termo Casa Ulisses Serra nasceu de uma grande amiga dele, inclusive foi responsável por este terreno onde nós estamos aqui com a nossa sede hoje instituída. A Iná Machado Metelo. Eu levantei que a Iná, grande amiga, saudosa, confreira Iná Machado Metelo, quando Ulisses Serra faleceu no Rio de Janeiro, né, e veio para Campo Grande em 1972, de forma que ele não pôde comparecer na instalação da sua casa. Eu acho que Ulisses Serra é o fundador de uma academia que não integrou cadeiras da academia. Ele não integrou nenhuma cadeira da academia. Ele foi presidente na época, mas estava as cadeiras sendo definidas, né? Ele lançou só a semente. Lançou a semente, exatamente. E do Rio de Janeiro, ele doente, ele ligava direto aqui para os seus confrades para saber como estava a academia. Então, isso aqui é um sonho dele e um dos amores que ele sempre falou, né? Na hora lá do velório de Ulisses, a confreira Iná Machado Metelo assim disse: hoje choramos unidos a morte de Ulisses. O silêncio profundo reina na Câmara Ardente. A cidade homenageia o grande cidadão pelas virtudes de homem de letras, aquilo que você falou, de esposo, de pai, de avô e de amigo inigualável. Se a morte apagou de seus lábios a palavra gentil e franca, e de seus olhos o brilho da vida, não deixou, no entanto, na face serena, o rictus de angústia ou torturas de alma. Apenas a sua figura solene e fidalga perdeu-se no infinito e no mistério. E aqui vem. À noite, a televisão transmite uma oração comovente e brilhante. Os acadêmicos aqui, por unanimidade, dão a esta academia o nome de Casa Ulisses Serra. O barco não irá à deriva. Os pulsos firmes e resolutos
do nosso presidente José Couto Pontes, apertam o timão e o levará certo a bom porto. Você, Ulisses, está feliz? A semente floresceu, a academia deita raízes profundas e agora, doravante, será Casa Ulisses Serra. Assim surgiu essa denominação oficial da Casa Ulisses, que até hoje é reconhecida. E Ulisses Serra foi isso e muito mais. Quem não conhece a obra Camalotes e Guavirais, hoje também nos perguntaram como conseguir a obra. Eu acho que no Instituto Histórico deve ter exemplares desta edição que o Instituto Histórico publicou, né? Neste meu livro, Palavras em Plenitude, que eu lancei em 2018, eu também incluí um capítulo sobre Ulisses Serra. Aquilo que Campestrini me disse, quando eu ainda jovem fui tomar posse perante ao Campestrini, fazendo os preparatórios, e ele chamava a gente lá, não era, Reginaldo? E aquilo eu nunca descuidei. E aonde eu estou falando de academia, por um dever, por uma questão de honra, de falar de quem tem honra merece, eu trato de Ulisses Serra. E nesse livro eu também incluí um capítulo sobre Ulisses, onde eu falo da biografia, falo também um pouco de Camalotes, etc. Então, gente, resumindo um pouco, Ulisses Serra foi essa figura maravilhosa. Deixou esses filhos que certamente ele está aqui feliz do nosso lado, sorrindo, aqui na sua casa, onde ele sempre falava antes, né? E desde da sua criação, lá dos primórdios da Academia de Letras e História, Histórica de Campo Grande, e que hoje nós estamos aqui na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, e a sua obra emblemática, Camalotes e Guavirais. Eu gostaria ainda de acrescentar algo notável quando o Rubênio mencionou a edição do centenário. Ao ler exatamente o prefácio de José Couto Vieira Pontes e a apresentação do presidente da academia da época, né, Dr. Elpidio Reis, no finzinho, últimas palavras do Dr. Elpidio Reis. Ulisses Serra é o Machado de Assis de Mato Grosso do Sul. Está escrito exatamente nessa edição do centenário. Obrigado. Nós vamos ter, evidentemente, sempre temos um charme, uma oportunidade da gente ter um convívio ali no foyer da academia, hoje, inclusive, com a presença do maestro Eduardo Machinelli Trio, acompanhando também ali as nossas conversas. Agradecer Rubênio Marcelo, Raquel Naveira, nosso paraibano Reginaldo Araújo, e conversar um pouquinho mais sobre Ulisses. Entende? Obrigado, foi ótimo a gente poder falar sobre essa pessoa emblemática, linda, e que essa academia deve tudo, né? Entende? Obrigado a todos, e vamos, por favor, conversar um pouquinho ali, e bater um papo entre todos nós.